Então vamos lá, ó. Transformando tempo em dinheiro na arquitetura, né? Bacana essa frase, né? Vamos ser sinceros, essa frase é o que todo mundo quer. A gente resolveu trazer, de fato, essa frase, porque ela é a que mais traduz, verdadeiramente tudo que a gente está sentindo nesse momento aqui, quando a gente olha para arquitetura e design, no momento Covid, principalmente, né? A gente parou para raciocinar como é que anda o nosso negócio de arquitetura e design de interiores e tudo que a gente vem fazendo para se manter firmes e fortes nesse momento. Por isso, a gente resolveu trazer esse conteúdo e, antes de tudo, eu quero mostrar um pouquinho para vocês quem que nós somos, muito rapidamente, tá? Bom, antes de mais nada, eu quero deixar aqui um recado para vocês. Hoje é uma noite de bastante conteúdo, tá? Conteúdo realmente, tá? Quem me conhece de outras aulas, lá do Refresher, por exemplo, sabe que quando a gente vem para uma aula, vem com um monte de conteúdo. Então aqui vai ter conteúdo, tá? Aula mesmo, a gente chama de aula porque realmente é aula verdadeira para a gente conseguir fazer o trabalho com bastante qualidade aqui para vocês, entregar bastante qualidade aqui para vocês. Então, quem quiser saber mais do Estúdio Menin, depois procura a gente no @Estúdio Menin lá no Instagram. Você vai ver o nosso perfil do nosso negócio. Mas, de fato, o que a gente já fez ou o que a gente faz? Nós somos especialistas em arquitetura de interiores e design de interiores. E o nosso trabalho, ao longo de praticamente 14 anos, ele já permeou todo esse Brasil. A gente já teve trabalhos em praticamente todos os estados desse país. Nós residimos no Rio Grande do Sul, na cidade de Bento Gonçalves, mas felizmente o nosso trabalho com indústrias moveleiras sempre foi um trabalho que nos levou muito adiante, né? Muito para fora desses limites geográficos de aqui. Ou seja, quando a gente olha 4.300 projetos de design de interiores feitos, a gente olha aqui projetos feitos no Brasil, na América Latina, na Europa, ou seja, a gente aqui está vendo de verdade muito. Deixa eu botar só aqui um detalhezinho aqui. A gente está vendo aqui, deixa eu ver, só um minutinho. Deixa eu botar só gravar mais uma situação aqui para facilitar a nossa vida aqui. Estou gravando aqui a tela para que todo mundo fique com o conteúdo bem apresentado. Eu vou botar assim mesmo, iniciar a gravação e bora lá. Isso é... Gente, então olha só, a gente aqui já fez um grande trabalho, e 4.300 projetos, gente, eu falo para vocês, foi quando a gente fez uma contagem para poder botar isso na impressão de um livro. E essa impressão rolou no último trimestre do ano passado, ou seja, esse número já cresceu, tá, gente? Mas o nosso objetivo de dar esse número é justamente para mostrar e comprovar para vocês o quanto que a gente realmente já conseguiu acumular de conteúdo ao longo desse tempo, para que a gente possa chegar aqui e bater um papo para vocês com realmente credibilidade. Eu garanto para vocês que todo o conteúdo que vai estar aqui, daqui para diante, ele é resultado desses frutos de bons trabalhos feitos no Brasil, na América Latina também, em outros países da América Latina, e também já tivemos trabalhos na Europa, na Alemanha. Ou seja, isso nos deixa muito felizes e muito confortável em vir aqui bater um papo a respeito de um tema chamado otimização, né? Inclusive, quando a gente fala de Alemanha, quem conhece o perfil do povo alemão, sabe que falar de otimização para eles é basicamente uma regra, né? A gente precisa falar de processos otimizados, porque é a partir disso que eles fazem a vida deles existir de verdade, né? E esse conteúdo aqui, vocês já conheceram um pouquinho antes aqui a Luana e o William, esse conteúdo aqui não é feito apenas por mim, não, é feito pela Luana, pelo William, pelo todo o nosso time do Estúdio Menin e também em apoio, com colaboração do time do Refresher. Nós trabalhamos em conjunto. E aí deixa eu contar um pouco para vocês quem que é o Estúdio Menin, então, de fato. A gente trabalha muito com indústrias moveleiras, desenvolvemos produtos, móveis, sejam móveis planejados, móveis decorativos, móveis soltos, que é assim que algumas pessoas chamam no mercado, né? Aqueles mesa, cadeira, aparador. Bem, a gente vive disso há mais de 14 anos, desenvolvendo produtos, ambientes de interiores que levam os produtos para a vida real, de fato, e também arquitetura, muitas delas feitas para esses nossos clientes, indústrias, para muitas lojas de imóveis, arquitetura comercial e de interiores para alguns clientes. Ou seja, a gente tem uma vasta bagagem aqui para a gente poder bater um papo para vocês. E nós somos de verdade
o estúdio de arquitetura e design que coloca em prática tudo que o Refresher diz. Quem conhece o Refresher, refresher.com.br, uma plataforma incrível para profissionais de arquitetura e design. O motivo do papo aqui também é trazer o conteúdo que é do Refresher. E no final dessa aula, quem ficar aqui com a gente vai receber no nosso chat, que depois a gente vai mostrar para vocês lá no YouTube. Então, quem não estiver vendo no YouTube, pode ficar vendo onde tá, mas no finalzinho da aula, eu vou pedir para você, lá depois do nosso bate-papo, a gente vai liberar um link aí para quem ficar até o final, que basicamente é um resumo de um case de sucesso que nós criamos e que eu vou poder te mostrar um resumão dessa aula em poucas páginas, aplicados, melhor de tudo, essa teoria que eu vou te contar, aplicada na vida real, na vida de clientes reais, clientes nossos, que passaram por contrato, que passaram pelos nossos briefings, pela execução, pela entrega, por todas as pequenas etapas de trabalho que a gente tem em um processo de arquitetura e design também. Então, quem estiver com a gente, fica até o final, que lá no final a gente vai liberar um super bônus aí para vocês, em forma de um link, tá? E também fica até o final, de verdade, porque tem uma grande oportunidade no final desse bate-papo, tá bem? Beleza, gente? Show de bola? Então vamos lá. Show, ó. Vão deixando aí questões, perguntas aí quem tiver no chat pode deixar as perguntas, no final a gente responde, tá bom? Vou seguir aqui o baile pra gente não ficar parando e ficar tomando tempo de vocês, tá bom? Belezinha? Ó, última dica aqui, ó, na verdade, últimas 2 dicas, tá? Papel e caneta, porque vai ter bastante termo diferente. E minha dica de amigo, anota, independente dessa aula ficar gravada ou não, anota, porque depois até para você se questionar e me questionar e dar um Google e procurar, é importante que você tenha algumas terminologias que eu vou passar aqui na noite de hoje, tá bom? Então anota, vai lá, a gente está apenas no começo, ainda tem bastante água para rolar. E minha grande dica, gostou de algum slide que eu vou passar aí mais adiante, tira uma foto e pode postar no @estudiomenin, e também, se quiser, no @RefresherTrends, que são as 2 grandes empresas envolvidas com esse conteúdo. E a gente está aqui hoje pelo Estúdio Menin para trazer um conteúdo que é de comum acordo de nós dois, né? Estúdio Menin e Refresher. E eu, gente, se vocês não me conhecem, meu nome é André Menin, eu sou arquiteto especialista em design de interiores e de produtos, diretor do Estúdio Menin e do Refresher também. E é um grande prazer poder bater um papo aqui com vocês, olhando para esses 2 negócios, né? Vindo aqui em nome do Estúdio Menin, mas olhando para esses 2 negócios e podendo trazer aqui algo que a gente vai aprender. Hoje a gente vai aprender mesmo, tá? De verdade, se alguém nunca viu uma aula minha aqui, vocês vão sair zureta daqui. E é um prazer deixar vocês zuretas, de verdade. Sabe por quê? Porque eu acredito muito no conteúdo que está aqui hoje. É verdade isso. Tem um conteúdo bem legal, e que vai ser possível você botar em prática. Ao mesmo tempo, não é nada mega complexo, que é super difícil. Que dificuldade, aquelas aulas que servem só para deixar a gente confuso. Não. Você vai sair zureta de tanta ideia, tanta sacada, tanta dica, e você vai conseguir botar em prática, tenho certeza, já a partir de amanhã. Não sei, amanhã é sexta-feira ainda tem um dia útil na nossa semana. Você vai conseguir botar esse conteúdo para rodar aí na sua vida, eu tenho certeza. Então, fica de olho, anota papel e caneta e bora lá. Hoje a gente vai aprender o que é aqui? Olha só, quem veio aqui achando que era só arquitetura, design, a parte de desenho, agora vai começar a se surpreender. A gente vai falar sobre negociação, negociar com maestria, para obter o sim com rapidez e com segurança. O sim de quem? Será que a gente está falando do sim de quem? Será que é o sim do profissional de arquitetura e design? Será que é o sim do pessoal do Estúdio Menin, pessoal do Refresher? Não, é o sim do nosso cliente. Quando a gente extrai o sim com mais rapidez, a gente ganha muita coisa, mas muita coisa. E principalmente a gente começa a botar em prática uma das grandes estratégias da otimização de processos para que a gente consiga de verdade transformar tempo em dinheiro, porque quando você economiza o seu tempo e o tempo do seu cliente, você faz isso que está aqui grifado em amarelo. Parece mágica, mas não é. Se você tem um processo claro, direto, objetivo, bem trabalhado, eu te garanto que você faz isso aqui embaixo acontecer na sua vida. Não é a mágica que a gente gostaria, mas é a mágica do seu trabalho. E essa mágica é melhor do que a mágica que a gente recebe aí de um ilusionista, de um mágico, de um profissional dessa área aí. Então,
A gente vai ver essas duas áreas aqui, negociação e como que a gente, através de um bom método, consegue transformar tempo e dinheiro. Porque a realidade é isso, esse é o grande benefício para a gente, profissionais de arquitetura e design. De novo, a gente tem aqui paixão pelo nosso trabalho. Tanto que a gente está aqui em 3 pessoas, mesmo nesse momento Covid, um afastamento gigante de máscara, um em cada sala, basicamente, aqui, para estar atendendo vocês e fazendo esse primeiro webinário aqui, essa primeira aula ao vivo do Estúdio Menin, a primeira de muitas que a gente vai fazer. E a gente escolheu trazer esse tema de negócios, porque a gente vive esse negócio. A gente vive verdadeiramente todos os dias, batendo cabeça, tentando entender para que lado o mercado está indo, por que os clientes estão gostando da gente, por que não estão gostando, para a gente conseguir melhorar. E isso tudo a gente compilou nessa aula. E quando a gente parou para pensar no conteúdo, a gente começou a se olhar e pensar, a gente não fala só de arquitetura e design, a gente vive falando de negócio. É a partir disso, dessa visão de negócio, que a gente consegue se manter ativos. Eu gosto de pensar que a arquitetura e o design são veículos que nos permitem estar e ficar no mercado de arquitetura e design. A arquitetura e o design, enquanto áreas de estudo e profissão, são veículos, não são a linha final do trem, são um percurso. A linha final é isso aqui, é transformar tempo em dinheiro, porque no final de contas, se a gente consegue cobrar mais, a gente tem mais dinheiro. Se a gente consegue economizar tempo, eu consigo usar esse tempo para fazer o que eu quiser na minha vida. Ou seja, esse foi o grande objetivo dessa aula. Só que esse segundo ponto não existe sem o primeiro. O primeiro é o que faz o segundo acontecer. E a gente vai começar aqui falando sobre um elemento novo. Eu falei que vocês tinham que pegar papel e caneta, porque a gente vai falar de coisas legais. Acho que muitos de vocês nunca ouviram falar disso. Então bora lá, galera. Bora lá que a gente está só começando aqui. Vou tomar um golinho de café, que o pique aqui tá grande, tá? Olha só, gente. Alguém de vocês já ouviu falar do método Harvard? O método de Harvard. Já ouviu falar desses 3 carinhas aqui embaixo, tá? O Bruce Perron, Roger Fisher e William Ury. Alguém já ouviu falar desses carinhas? Bom, se não ouviu, tira uma foto, depois marca lá, @Estúdio Menin lá no Instagram, @Refresher Trends também, marca lá a gente. E a gente vai falar sobre algo muito importante. A gente tem aqui basicamente 14 anos de estrada, tá? 14 anos de estrada como negócio. Como profissionais, a gente começou de uma maneira independente, tá? De estrada, enquanto Estúdio Menin, a gente tem 14 anos. A gente viveu alguns anos sem olhar para isso, olhando só para bons processos de arquitetura e design, bons processos de encantamento do cliente, né? Bons processos de pós-venda, pós-obra, como é que a gente faz para fazer uma entrega legal. E a gente não falava de negociação, porque a gente entendia que o nosso trabalho ia nos levar muito longe. E felizmente levou, mas levou de verdade quando a gente começou a olhar para negociação. Ah, mas o André agora então quer falar que tem que ser grande negociador, aquele vendedor chato que ninguém gosta. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o grande objetivo é a gente entender que a negociação faz parte de todos os processos da arquitetura e do design, não somente do início. Você não negocia e fecha um contrato e depois trabalha. Você negocia em todas as etapas do seu trabalho. A negociação já é trabalho e o trabalho é negociação todos os dias. Quem aqui nessa sala, aqui nesse bate-papo, nunca chegou no momento de ter que negociar consigo mesmo se ia fazer um projeto assim ou um projeto assado? Tenho certeza que nós, como grandes criativos, profissionais da arquitetura e do design, a gente se preocupa com isso. Agora, quando a gente entende que essa negociação, ela realmente faz parte de toda pequena etapa, e quando a gente está conversando com o cliente, batendo um papo, tomando um café, a gente está negociando, você está apresentando ideias, validando propostas, ouvindo, você tem que aprender a ouvir, e como que faz, e como que não faz. Isso tudo é negociação. Quem já tem um pouco de estrada sabe que, às vezes, uma pancada mal dada em um cliente, ou seja, uma frase mal colocada que soe como uma pancada, é a sua razão da derrocada do seu negócio, porque a partir daí o cliente começa a se desconectar. Venda só existe com conexão, não existe venda sem conexão. Quando existe uma venda sem conexão, vou dar um exemplo para você.
É quando você vai numa loja e alguém consegue te empurrar a goela abaixo um produto. Você até pode aceitar, porque até queria, mas não era daquele jeito, não era naquele preço, não era naquela condição. Quando você sai da loja, você começa a criar uma insatisfação gigante, porque você foi obrigado, entre aspas, a aceitar o que não queria. Na arquitetura e no design, onde o nosso relacionamento é longo, isso acontece todo santo minuto, não todo santo dia. Ou seja, esses 3 caras aqui, que criaram o conhecido método de Harvard, é assim que se procura, é assim que se encontra ele, eles abordam 2 pontos muito importantes. O primeiro, o que você negocia, que todo mundo sabe o que vai negociar. Eu tenho um celular na minha mão aqui, ok? Então, esse celular aqui, eu sei o que eu quero negociar, o meu celular. Agora, como eu negocio? E eles dizem que a grande maioria das pessoas não olha para o que está em vermelho aí. Como você negocia? Todo mundo olha para o quê? O quê? O preço. O preço ainda é o quê? Entendeu? Ah, mas eu vou dar desconto. Tá, ok. Isso é o quê? Não é o como. O como é toda a tratativa, como tudo se desenrola. E um ponto muito importante é entender que esse método tem a ver com a negociação baseada em princípios, que são 6 princípios muito importantes. Entenda as emoções da outra parte, ou seja, como que seu cliente está na sua frente, ele está te ouvindo, a palavra que você falou se conectou com ele ou não se conectou? Faz sentido para ele ou não faz sentido? Segundo ponto, tente entender o seu oponente. Eles colocam que numa negociação é importante entender que, num primeiro momento, todo mundo sai do mesmo ponto de partida, mas você não volta mais para aquele ponto de partida. Ou seja, se você desferiu uma frase errada, você não pode voltar atrás, dar Ctrl Z. Quem nunca quis aqui dar Ctrl Z na vida, né? Em alguma situação, né? Eles falam que numa negociação isso também não existe, né? Se você está negociando uma ideia, um serviço, uma proposta, um desejo, seja o que for, não estou falando em preço, em dinheiro, tá? Estou falando em ideias ainda, antes de chegar em preço. Você também não pode ficar indo para frente e para trás, porque você já, é aquela história, você já quebrou um copo, você até pode colar as peças, mas a cicatriz vai ficar, ok? Então eles falam sobre, entenda seu oponente, entenda que ele tem outros propósitos, outras visões de vida, e que você, num primeiro momento, sendo profissional, deve atender, mas em um segundo momento, você também deve procurar se impor dentro das possibilidades, das brechas que a negociação te permite. Terceiro ponto, e aí eu grifei em vermelho, porque a gente vai falar dele depois, transforme seu oponente em aliado. A grande dica, o grande vendedor é o cara que consegue fazer o cliente trabalhar para ele. Eu vou te ensinar aqui como que você vai conseguir fazer o seu cliente trabalhar para você, tá bem? Esse ponto aqui eu vou deixar para esmiuçar, porque vai ter bastante coisa para a gente falar. Quarto ponto, baseie seus acordos em exemplos anteriores e padrões bem estabelecidos. Isso significa alinhar expectativa. Alinhe a expectativa com as pessoas. Não deixa a história correr para que depois, no meio do percurso, você diga, não, mas espera aí, deixa eu te contar. Olha, o que eu estou imaginando desde o início é isso. Né? Outro dia me questionaram, André, como é que eu faço com um cliente que no meio do processo acha que vai ganhar 50 refações de projeto e eu estou programado para fazer 2? Bom, você olha para o cliente e diz, o que você acha que você vai ganhar de mim? Lá no início, o que você entendeu do meu trabalho? Essa é a grande pergunta. Você explica tudo e antes de começar o trabalho, você olha para a pessoa, por mais óbvio que seja, o óbvio é para você, não é óbvio para ele. Você pergunta, o que o senhor ou a senhora entenderam que eu vou entregar para vocês? O que é o meu trabalho? Essa é a grande dica, para você não chegar no meio do processo e o cliente achar que você ia fazer uma coisa, você está fazendo outra, o cliente achar que você vai fazer 1000 refações de projeto, e você lá em contrato, ele assinou que eram 2 refações. Mesmo assim, ele espera as outras 998, entendeu? Então é importante que você olhe bem no olho e pergunta, você entendeu que são só 2? É tudo certo quanto a isso? Talvez ele não entendeu o que é a palavra refação. Ele não entendeu o que é retrabalho, ele não entendeu o que é alteração de projeto. E aí você vai ter que explicar o básico para ele, ok? Quinto ponto importante aqui, escute atentamente e reformule suas frases. O bom vendedor, e você é vendedor todos os dias. Ah, André, mas eu não gosto de venda, não é minha área. Meu amigo, você errou de profissão. Arquiteto, designer, na verdade, todas as pessoas do mundo são vendedores. Uns são vendedores de loja, estão na frente da vitrine da loja esperando o cliente entrar ou buscando clientes, né? Outros estão nos seus escritórios projetando para pessoas e vendendo ideias todos os dias. É isso que você faz. Você vende ideias todos os dias. E essas ideias precisam ser compradas. Caso contrário, você não tem cliente.
Se tem alguém aqui que está passando por uma seca de cliente, pode acreditar que muito provavelmente um cliente que não quis trabalhar com você, não comprou nem sequer a sua ideia inicial, quem dirá a sua proposta de trabalho, entendeu? Você está vendendo ideias a todo momento. Em sexto ponto, sempre tem um plano B na mão. Sempre tem um plano B na mão. Plano B na mão. Essa é uma expressão dúbia, porque se você só tiver plano B também, você não vai a lugar nenhum, ok? Mas é importante você ter cartas na manga para poder se ajustar. Basicamente, o item 5 e 6 andam juntos, né? Você escuta atentamente para reformular a sua maneira de pensar, porque você tem um plano B, senão você não consegue reformular a sua ideia. E aí o que eles dizem no método de Harvard é que você fica brigando. E brigar não vai te levar a lugar nenhum. Você até pode ganhar uma discussão, mas você também vai ganhar um inimigo. Eu acredito que você só ganha uma discussão quando você consegue evitar ela. Caso contrário, quando você está no meio de uma, meu amigo, você vai perder também. Você vai voltar para casa, nossa, convenci a pessoa que eu tô certo. Essa pessoa voltou para casa fula da vida com você, dizendo, ele tem razão, ela tem razão, mas não gostei da maneira que ele falou, não gostei da maneira que ele se impôs, não gostei que ele não me ouviu, não gostei de um monte de coisa. E aí você tá brigando. O que um método de Harvard de verdade fala é que é muito importante a gente separar o problema das pessoas. Essa é uma grande dica. Separar o problema das pessoas. A partir daí, você começa a entender como que você arquiteta uma maneira de falar com o seu cliente, porque muitas vezes ele vem com uma ideia estapafúrdia e você se questiona, poxa, eu não queria. Eu vou te dar um exemplo aqui no meio da aula sobre como lidar em situações assim, quando o cliente chega com projetos de referência que você odeia. E isso acontece bastante para quem está jogando o jogo todos os dias. Você acha que o cliente entendeu sua maneira de trabalhar, o estilo, né, e tudo mais, e do nada ele vem com aquela Casa Cláudia, com aquela revista Casa e Construção, ou com aquele livro maravilhoso do filho dele, que ele tem também, e vem com uma referência de projeto que você diz, cara, não é isso, você não entendeu o que a gente vai fazer? E aí, se você falar como eu estou falando agora, você começa a criar inimigos. E aí a gente fala muito, olhando para o método de Harvard, que é importante transformar o seu oponente em aliado. E aí separar o problema das pessoas. Quando você consegue separar o problema das pessoas, você consegue entender que o problema pode ser um inimigo em comum entre eu e o meu cliente. E aí cabe a mim olhar para esse cara que até um certo momento era meu inimigo, né? Porque em um debate, em um embate, muitas vezes as pessoas se tornam inimigas momentâneas, porque um defende uma ideia e outro defende outra. A grande magia do método de Harvard é você dizer, não, peraí, deixa eu separar o problema, deixa eu olhar para o meu suposto inimigo, que é meu cliente, e deixa eu dizer, cara, vamos junto resolver esse negócio? Bora lá, tamo junto. Ele chegou até você para isso, não se esqueça. Agora, talvez, depois de uma apresentação, de outra apresentação, de um momento que você deixou ele no vácuo, sem informação, ele começou a criar pontos de ansiedade, eu vou falar sobre ansiedade aqui também, e aí chegou num ponto onde ele desistiu de querer trabalhar junto com você e começou a trabalhar contra você. E aí é um ponto importante que você olhe, você tem que tomar cuidado a respeito disso. Chega um momento que ele vira seu inimigo sem querer ser o seu inimigo. Pense nisso, separar o problema das pessoas é o primeiro ponto para você respirar fundo e dizer, não, deixa eu separar o problema das pessoas. Então, o problema do meu cliente, né? E vou olhar para o meu cliente e dizer, vamos junto resolver esse negócio. Dica do método de Harvard que funciona sempre. Grandes vendedores fazem isso todos os dias. Quando você chega na loja e diz, não, eu não quero te ouvir, isso é balela, eu quero mais barato. E aí aquele vendedor que te dá uma curva, no final de contas, e te faz sair de lá feliz na vida, esse cara fez isso com você. Ele separou o teu problema de preço, o teu problema de ansiedade, o teu problema de não querer ouvir blá, blá, blá sobre teorias do produto. Ele tirou isso de você, né? Ele não olhou para você olhando para o problema, ele botou o problema no meio do caminho e disse, bora lá, vamos resolver junto esse negócio, ó, eu te concedo isso e você me concede isso, eu te concedo isso e você me concede isso. Bom exemplo aqui é a gente entender dois elementos aqui, posições versus interesses. Olha só que interessante. Posição é aquilo que você deseja. Poxa, posição é quando a gente olha, necessariamente a gente está olhando aqui o quê? O que eu quero? Ah, eu quero um projeto de arquitetura e design. Eu já vou dar o caso da laranja aí para vocês entenderem. Então a posição é o quê? E os interesses é o porquê.
Por que você quer isso mesmo? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre o porquê, vamos conversar. É nesse momento, no momento de falar dos interesses, que você consegue trazer o cliente para o seu lado e tornar ele seu funcionário. Eu gosto de falar essa expressão, as pessoas dizem, nossa, André, que absurdo, como assim? Não, o cliente vai trabalhar para você, porque ele vai entender que vocês estão jogando o jogo junto. Sabe quando você está jogando um jogo, assistindo um jogo de tênis, você tem dois oponentes, né? E esses caras nunca jogam a favor um do outro, né? Sempre contra. Muitas vezes a relação de arquitetura e design do arquiteto e do profissional é essa, né? Os dois estão lá brigando eternamente, né? Agora, quando você faz um jogo de duplas de tênis, você tem dois caras jogando juntos, né? Um bate na bolinha, o outro se abaixa para não bater nele, né? Quem nunca viu um jogo assim, né? E aí você vai vendo duas pessoas que em algum momento podiam até ter jogado em lados opostos, jogando juntos, né? Tentando vencer uma partida. Então, quando você olha para os interesses, você está falando isso, você está dizendo, cara, bora resolver junto esse negócio. E o que é o famoso caso da laranja? Olha só, eles citam, tá, os autores do método de Harvard citam um seguinte caso. Imagine um pai de família, uma mãe de família chegando em casa e seus dois filhos brigando por uma única laranja que tinha em casa. Uma única laranja. Os dois brigando. Não, é minha. Adolescente, né? Brigando. E aí, o que acontece no momento, né? Ele pode muito bem dizer, não, parem de brigar, eu vou cortar essa laranja no meio, metade para você, metade para você. Mas, nesse ponto, existe um elemento que o método de Harvard procura eliminar, que é o desperdício. Por quê? Em toda relação, existe desperdício em termos de desgaste emocional, desperdício de tempo, ou seja, os processos não são otimizados também nas discussões se alongam e as pessoas não otimizam. Peraí, o que você quer mesmo? O que eu quero mesmo? Vamos chegar no meio do caminho e tá tudo certo, né? As pessoas procuram não fazer isso, elas procuram ganhar o embate, um embate que supostamente na cabeça delas existe, né? E nesse caso, esse pai, essa mãe que chegou em casa, resolveu o problema da maneira mais democrática possível, que é cortar uma laranja no meio e dizer metade para cada um, façam o que vocês querem. Mas uma simples pergunta desse pai ou dessa mãe pode mudar o jogo, que é o seguinte, por que você quer a laranja, filho A, e por que você quer a laranja, filho B? E aí, hipoteticamente, eles citam o seguinte caso, que o primeiro filho diz, não, eu quero comer a laranja, porque eu quero comer, eu quero suco, eu quero comer essa laranja. Ponto. Ok. Quando pergunta para o segundo filho diz, não, eu quero a casca da laranja, porque eu aprendi uma receita e eu quero fazer uma receitinha de um bolinho aí, tal. Ou eu aprendi um trabalho de bricolagem, alguma coisa no meu colégio, né? Pegando, hipoteticamente, dois adolescentes. Ou seja, os dois querem a laranja, mas um quer a parte interna e outro quer a parte externa. Ou seja, ao invés de dividir e aquele que quer a parte externa ficar só com a metade, e aquele que quer a parte interna também ficar só com a metade, é muito mais inteligente você entender, deixar de lado as posições e entender os interesses. Por que você se interessa e por que você se interessa? Quando a gente olha para a arquitetura e para o design, a gente entende que também existe essa jogada. Nem tudo é 8, nem tudo é 80. Ou seja, a gente consegue chegar no meio do caminho. Mas muitas vezes a postura do profissional, ela age como um agente repelente, um agente que inibe o cliente de ouvir e falar tudo o que pensa. Ouvir mais e melhor para falar tudo o que pensa. Porque supostamente o profissional é o senhor da verdade. E claro, nós estudamos para ensinar o cliente também. Mas é importante que a gente entenda a nossa posição, a posição dele, que são completamente opostas, concorda comigo? Ele não tem o conhecimento que a gente tem, então a gente não pode agir com ele como se eu estivesse agindo com um colega de trabalho ou com um colega de profissão. E eu preciso entender os interesses. Essa pergunta, por quê? Muitas pessoas não perguntam, elas eliminam as perguntas para inserir afirmações. E aí entra o grande lance, o grande problema da vida, o grande problema do ser humano. O ser humano gosta de falar de si. Eu, porque eu penso, porque eu pensei, porque eu planejei, porque eu estou organizado, eu acho, e eu a vida inteira. E as pessoas não fazem o básico, quer dizer, e você? Me conta mais sobre você. Por que você quer isso? E também não é só ouvir, o cliente chega e diz, não, eu quero uma casa vitoriana. Né, quem sabe o que eu estou falando são casas de muito antigamente, que nem energia elétrica existia naquela época, não tinham, né, nem água encanada, por exemplo. Eu já ouvi casos de clientes chegando para profissionais pedindo casas assim.
Se o profissional for seguir a risca, vai fazer uma casa que vai entrar uma carruagem com cavalos, né? Agora ele tem que fazer a pergunta, por que você quer? Qual é o porquê? Né? Ah, não, mas é que eu vi um filme que era tudo muito bonito, uma entrada, a porta. Às vezes, gente, é a porta que o cliente quer, não é a casa vitoriana, entendeu? É a maneira que ele sabe se expressar. Cabe a nós perguntar os porquês. Então, separando posições e interesses, entendendo que posição é o que eu quero versus o que o outro quer, e interesse pode ser o meio do caminho. A gente certamente vai conseguir descascar essa laranja e cada um de nós aproveitar melhor cada uma das partes dessa fruta, ok? Para que no final de contas, algo mude na sua vida, algo mude na vida do seu cliente, que é extrair o sim do seu cliente com rapidez e segurança. E qual que é o grande benefício? O método de Harvard fala sobre extrair o sim mais rapidamente. É exatamente isso que eles falam. Como que você faz com que uma conversa chegue no sim e não no não? Porque o não é uma negação, obviamente. Então, chegamos no sim, então chegamos num consenso. É isso que eles falam. Como é que a gente chega no sim? Bom, eles dão 1000 teorias. O que eu passei aqui para vocês são grandes dicas. Quem anotou, anota. Isso vale ouro. Depois você pesquisa. Tem muito conteúdo legal sobre isso. E extrair o sim dos clientes com rapidez e segurança vai te trazer satisfação, primeiro de tudo, tanto para você quanto para os clientes. Satisfação é o que nos move, é o que faz o seu cliente querer um profissional de arquitetura e design, além das suas necessidades, obviamente. É o que faz você sair de casa e querer trabalhar com essa profissão. Então, satisfação é algo que faz o mundo ser melhor, é o que nos traz qualidade de vida. Tempo e dinheiro. Qual é que é o propósito dessa aula aqui? Transformar tempo em dinheiro na arquitetura. Ou seja, quando a gente consegue extrair o sim do cliente, a gente consegue ganhar tempo, e com esse tempo eu posso atender mais clientes, eu posso já ter recebido daquele primeiro cliente, eu posso ter terminado o trabalho mais rápido, e ter concluído e ter recebido mais rapidamente, né? Eu já participei de processos tão longos, tão morosos, em virtude de não conseguir o sim da pessoa, que a bendita última parcela que no contrato está atrelada ao término do trabalho, nunca vinha. E aí, quando eu consigo extrair o sim mais rapidamente, a última parcela vem, eu passo a régua naquele cliente, tiro ele, abro espaço na minha vida, vou buscar novo cliente. E melhor se eu já tiver ainda algo trabalhando para mim e trazendo cliente, né? Melhor ainda, né? Mas vamos lá. Então, gente, o sim rápido é sinônimo de otimização. Otimizar é extrair o que há de melhor, é tornar ótimo ou real. É extrair o melhor rendimento possível no que se refere a qualquer área de atividade, seja arquitetura ou seja design. Em resumo, afinal de contas, é ir disso para isso. Quem gosta de estar no mundo aqui da imagem da esquerda e quem que prefere estar no mundo da direita? Eu tenho certeza que todos nós preferimos estar na direita. Então, por que otimizar é tão importante assim? Na visão do teu cliente, olha só, na visão do teu cliente, ele vai entender que ele vai estar mais produtivo e menos ocupado. Isso é importante, não adianta você estar ocupado ou você ocupar o seu cliente. Eu estou me referindo a ele utilizando os ambientes, ok? Ele está utilizando os ambientes que você projetou. Não adianta ele estar ocupado desenvolvendo uma atividade dentro de um espaço. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma cozinha muito legal. Quem ficar com a gente até o final desse bate-papo vai receber ainda um link para poder acessar um material, um resumo que mostra um resumo aplicado na vida de um cliente nosso. Ou seja, o seu cliente, ele quer de verdade poder economizar tempo. Quem que gosta de estar num ambiente onde eu tenho que acessar as coisas num lugar muito alto, que eu tenho que pegar uma escada e perder meu tempo? Afinal de contas, tudo é tempo, gente. É o único insumo que eu não consigo comprar numa prateleira de supermercado. Não o único, mas o principal. Né? O principal insumo, né? Tempo é dinheiro, ponto. O dinheiro, basicamente, que a gente tem acumulado no nosso banco, o nosso salário, no final de contas, para quem trabalha como empregado, funcionário de alguém, você tem 30 dias de trabalho e você ganha um salário. Aquele dinheiro, aquele montante que você ganhou, são 30 dias da sua vida, ou X horas por dia trabalhando, entendeu? Tempo é dinheiro? Sim, óbvio que sim. Sempre sim. Quem diz que não entendeu ainda a relação, né? 100 mil reais no banco é X tempo que você dedicou na sua vida, ou alguém dedicou na vida para acumular. Né? Se ganhou de herança, esse alguém, né, já falecido, teve que dedicar um tempo para acumular esse valor que virou uma herança. Ou seja, o seu cliente entende com otimização, com um processo otimizado de arquitetura e design entregue para ele, que ele pode se tornar mais produtivo e menos ocupado. Ele vai ter uma relação entre tempo e satisfação muito mais
proveitosa, muito mais gostosa. E o terceiro ponto, mega importante, a eterna busca por qualidade de vida, porque nenhum cliente sai de casa para contratar um arquiteto ou um designer se ele não quer melhorar algo na vida dele. Ninguém. Ah, mas ele está sendo obrigado, porque a casa dele está caindo. Aquilo é para melhorar, entendeu? Ah, mas ele não tem dinheiro, está tendo que fazer um empréstimo, vai ficar a vida inteira pagando Minha Casa Minha Vida, ou uma mansão que ele vai comprar. Não importa. Isso é motivado por um desejo de melhoria na sua qualidade de vida. E que bom que nós estamos envolvidos com desejos assim. Agora nós, profissionais, o que a gente ganha, né? Na visão do profissional, o que é otimização? Olha essa palavrinha aqui embaixo, ó, convicção. Essa frase do Churchill aqui, para mim, é emblemática. Uma pessoa com convicção pode superar uma centena que tem apenas opiniões. Ou seja, quando você está imerso em processos de otimização enquanto profissional de arquitetura e design, você sim vai ganhar muito mais convicção, porque você vai ganhar argumentos para explicar o que você nunca conseguiu explicar na vida. Para explicar nunca mais pelo bonito, pelo belo, pela beleza, pela estética, nunca mais por isso, e sempre pela razão, pela objetividade, pelo benefício entregue para as pessoas. Isso vende. O primeiro que eu falei é um floreio que ajuda a vender. Mas se não tem razão, objetividade, benefício, você não vende nada, nem um palito de fósforo. Isso é um fato. Isso é um fato. Ou seja, é muito importante que você ganhe convicção. O que a gente tem mais por aí são profissionais fracos de convicção. E o que eu mais quero aqui nessa aula é te dar 1000 argumentos para você ganhar muita convicção nas suas argumentações, para você muito mais que convencer alguém, você vai tornar tão lógico e óbvio a sua opinião, que a pessoa vai adorar concordar com você. É assim que você faz o cliente jogar o jogo junto com você e trabalhar por você, beleza? Então olha só, eu quero mostrar aqui um método que a gente chama de método refresher de otimização. Olha só que interessante. São 8 passos para extrair o sim dos seus clientes e proporcionar qualidade de vida às pessoas. É a partir de qualidade de vida que você consegue fazer com que as pessoas realmente se sintam cada vez mais satisfeitas. Pessoas satisfeitas não reclamam. Você já parou para pensar nisso? Pessoas insatisfeitas são um problema na vida das outras pessoas. É quase impossível separar o problema da pessoa, se a pessoa está insatisfeita, não é verdade? Porque verdadeiramente a satisfação torna a nossa vida mais gostosa, todas as etapas da nossa vida se tornam mais leves, mais tranquilas, né? Até mesmo coisas difíceis, quando são feitas com satisfação, se tornam muito mais fáceis, mais rápidas de serem concluídas. Primeiro passo aqui é alinhamento de expectativa. Já falei algumas coisas aqui lá no método Harvard de negociação. E aqui agora a gente vai falar de 8 passos que a gente entende aqui em um método de otimização, que tem a ver, sim, com negociação. O que eu vou te contar aqui, tudo tem a ver com negociar bem com as pessoas, ok? Eu amo falar disso, porque eu acredito que o bom dia que eu dou para uma pessoa tem a ver com a venda da minha imagem, da minha autoestima, é uma frase que eu estou fazendo bem para alguém, não é aquele bom dia chato, que quando você entra no elevador a pessoa te diz bom dia, e olha meio baixo assim. Esse bom dia eu nem quero. Eu quero o bom dia de alguém que está feliz também. Eu não quero aquele alguém que tá malucão, né? Que tomou lá 3, 4 antidepressivos. Não é isso. Eu quero o bom dia de alguém que está feliz com a vida. Isso faz o meu dia ser melhor. O meu dia fica melhor também. E quando você está dando bom dia, eu estou pegando o exemplo mais básico da vida, só para entendermos aí do que a gente está falando. Isso tem a ver, sim, com alinhamento de expectativa. Vamos lá. Qual que é a grande missão do alinhamento de expectativa? Evitar frustração nas etapas de entrega de projeto. E agora eu vou passar rapidinho aqui para vocês. Olha essa frase aqui, ó. Detesto essa expectativa. Esperar, confiar e não saber o que vai acontecer. Nicholas Sparks. Essa frase eu acho fantástica. Quem aqui gosta de ficar no vácuo em alguma negociação com alguém? Me conta. Quem gosta? Quem gosta de ligar e pedir, tem um produto tal? Ah, não tem. Eu te ligo quando chega. Ninguém gosta disso. Pô, se o cara que vende não sabe quando vai chegar, peraí, né? Vamos ser sinceros. É que nem profissional de arquitetura e design que não consegue dar firmeza nas suas afirmações. A gente precisa ser contundente. Ah, mas André, então eu nunca posso ficar em cima do muro? Claro que pode. Quando você não tem certeza, não sei, também é uma resposta, mas muito provisória, tá? Não é resposta eterna, não. Não pode ser o eterno provisório. Ah, alguém me disse não sabe e não sabe até hoje. Isso gera insegurança, isso gera incerteza. Bom, denota tanta coisa ruim para o profissional que é importante você saber dizer sim,
não, e quando disser não sabe, tem que dizer não sabe mesmo, não tem que inventar história também. Mas trate de saber muito rapidamente se é um sim ou se é um não que você vai dar para essa pessoa. Não fica no meio do caminho, porque senão a ansiedade das pessoas passa por cima de vocês. Alinhamento de expectativa tem a ver com um bom contrato, celebrar a visão de futuro, ou seja, mostrar para o seu cliente o que você vai fazer de verdade, e só o contrato não te sustenta. Porque quando você tem um bom contrato, você precisa enaltecer o que está escrito nele. Sabe por quê? Porque a confiança não está num contrato de trabalho. E relações de venda em arquitetura e design também, em qualquer relação. Ela sempre é baseada na confiança. Mas a confiança não está num papel. Papel não conversa, papel não fala, papel não responde, papel não faz nada, a não ser recebe uma informação que alguém colocou. A confiança das pessoas, ou seja, dos seus clientes, está aqui, está nas pessoas, está em você. É óbvio, você precisa de um contrato para que você seja mais confiável. Agora, só o papel não resolve. Para quem trabalha à distância aqui, grande dica, você já tem aí um agravante, você não consegue estar olho no olho com as pessoas. Ou seja, você pode estar olho no olho assim, que nem a gente está. Não estou vendo vocês, mas tem ferramentas que permitem, né? Agora a gente sabe que o contato corpo a corpo é muito útil, né? Então, se você está trabalhando à distância e não tem essa possibilidade de estar olho no olho, pensa bem, porque só a sua folhinha de papel que você mandou para a pessoa assinar digitalmente e te devolver não está te protegendo ainda quase nada, ok? Somente juridicamente. Mas se você tem que executar um contrato, acredite, não é o contrato que vai te defender, né? Vender apenas uma vez não cria carteira de clientes. O que quer vender apenas uma vez? Redigir um bom contrato, o cliente pisar na bola e você botar o dedo na cara do cliente porque tem um contrato. Isso não é alinhamento de expectativas, tá, gente? Isso é frustração na certa. Isso é cliente nunca mais te indicando e falando mal de você, por mais que você tenha razão. Acredite, se ele chegou num ponto do seu desenrolar do trabalho e ele ainda não entendeu o que está escrito no contrato, a culpa é sua, não é dele. Ponto final. É isso, gente. Dói, mas é verdade. A culpa é sua. Ah, mas você tem que virar um leitor de contrato? Não, você tem que saber alinhar expectativas. Isso você faz ponto a ponto em cada pequena conversa que você tem com o cliente. Belezinha? Passo número 2, gerar comprometimento. Alguém tem ideia de como se gera comprometimento com as pessoas? Vamos lá. Olha só, quem tiver dúvida, gente, e tá no YouTube, tem uma galera no YouTube, deixa a pergunta pra gente aqui que depois eu faço questão de responder no final, beleza? Passo 2, gerar comprometimento. O que é isso? A missão é fazer o cliente jogar o seu jogo, né? Método de Harvard que eu citei antes para vocês. Fazer o cliente jogar o seu jogo. Ou seja, olha só, quando você é profissional de arquitetura e design, você tem um trabalho com um briefing e até o briefing, o segundo ponto, na verdade, o ponto final do seu briefing é a entrega do seu trabalho, é a aprovação, a entrega da obra, a entrega do projeto, todas as entregas que você tem, né? E no meio do caminho, tem no mínimo tudo isso que eu botei aqui. Estudos, análises, testes, mais ideias, mais testes. Tem trabalho, retrabalho para eliminar equívoco, potencializar acertos, começar a tomar decisão, né? Porque a gente é pago para tomar decisão, não é para fazer coisa bonita, para depois você refazer tudo e no final de contas você decidir de verdade, dizer, não, agora eu estou convicto, a melhor decisão é essa. No meio desse caminho, a gente tem aqui no lado amarelinho, nós temos o profissional, e no lado vermelho, nós temos o cliente. E aqui do lado do cliente, eu fiz questão de botar essa imagem, porque ela para mim diz muito. A gente tem aqui, no lado do cliente, a gente tem aqui ansiedade. E isso vai se formando. Isso não vem com o cliente na primeira reunião. Isso se forma ao longo do processo, até que a entrega aconteça. E essa ansiedade, ela é inerente ao perfil do seu cliente, e você contribui muito para que ela aconteça. Sempre que você impede que ele participe do processo. Tá entendendo? Quando você permite que ele participe, você faz com que a ansiedade dele baixe, porque quando você toma pontos de feedback, ou seja, você tem checkpoints de informação, você vai dizer, não, ok, eu tinha uma dúvida, mas foi sanada, eu tinha uma ideia, mas já foi resolvida, eu tinha uma coisa para falar, mas já me ouviram. A pessoa vai deixando de ficar ansiosa porque teve um momento de devolutiva, de entrega e devolução, entrega de informação, antes de tudo, tá? Quando você impede que o cliente participe do processo, você cria isso aqui na vida dele. Vai criando uma bomba relógio. E essa bomba uma hora estoura.
e o pior de tudo, estoura para o seu lado, né? Ele tem um escudo próprio para não se ferir com essa bomba, mas você vai ser afetado, estilhaços vão cair em você, infelizmente. Então você cria comprometimento entendendo o estilo do seu cliente, isso é muito importante, entendendo a personalidade, o que ele pensa, o que ele sente, como que ele se comporta. Esses são elementos que definem o comportamento, ou seja, indícios da personalidade das pessoas. Quando você entende qual que é a personalidade do seu futuro cliente, você sabe de que jeito que você deve lidar com ele durante todo o desenrolar da conversa que você vai ter, de todo o trabalho, que dure um mês, que dure um ano, que dure 2 anos o seu trabalho com o cliente. Você entendendo a personalidade, você sabe se ele é ansioso, se ele é intempestivo, se ele fala o que pensa, se ele não fala nada, se ele precisa que você cutuque, ou seja, entender a personalidade, gente, é quase um exercício de psicologia. E sim, a gente tem que ter um pouquinho de psicologia na jogada. Entender o budget, quanto o cliente quer gastar, e mais que isso, quanto ele pode gastar, é muito importante. 4º ponto, programa de necessidades. Aí você entra para a parte técnica, anotações gerais sobre tudo, para que isso tudo fique reunido dentro de um bom briefing. Eu vou passando aqui, tem bastante conteúdo. Porque o briefing é uma máquina de comprometimento. É ele que faz com que o seu cliente entenda que a resposta dele foi compreendida, foi anotada, foi pontuada. E quem faz briefing no início do projeto e nunca mais olha para ele, e pior de tudo, não apresenta o briefing para o cliente, está perdendo a maior chance da vida de fazer com que esse cliente jogue o jogo junto com você. Beleza? Porque por mais que você tenha anotado algo errado, quando você mostra, o cliente pode dizer, não, peraí, eu acho que eu me equivoquei, muda isso aqui. Você está dando a chance de ele se retratar em alguma situação que você entendeu de uma maneira diferente. 3º passo importante, concepção inteligente. Aqui vem uma sacada boa para vocês. Usar as preferências dos outros a seu favor. Isso tem a ver com fazer o cliente jogar o jogo junto com você, entendeu? Essa é a grande jogada, usar as preferências dos outros a seu favor. Isso significa você ter um repertório que convence. Convence quem? O cliente? Ah, mas o cliente é que trouxe repertório para mim. Já vou te dar um exemplo aqui do que você pode fazer. Olha só. E aí, o cliente vem muitas vezes com um repertório próprio de estilo, e você faz essa cara aqui, né, desse filme, esqueci o nome do diretor, famosíssimo, todo mundo sabe dessa imagem aí, né, Hitchcock? Ah, não, é ele, não sei se é, enfim, todo mundo já fez essa cara, puxa, esse repertório não é o que eu queria, enquanto profissional de arquitetura e design, eu estava esperando outra coisa, eu queria outra coisa, mas o cliente tem direito, e hoje em dia com Pinterest, com um monte de ferramentas por aí, ele tem o direito de trazer as referências dele para entregar para o profissional e dizer, eu quero isso. Ele sabe o que ele quer, mas ele não sabe o que ele precisa. É basicamente isso, tá? Você precisa não discutir o que ele quer, você precisa entender o que ele precisa. Aquela velha história que eu citei antes, de separar o problema da pessoa. Tá, o que ele quer, ele está me dizendo. Agora, como? Né? Vamos entender o porquê. O porquê. Por que você quer isso mesmo? Me conta. Ah, não, mas eu quero exatamente isso, tá? Esse é o quê? Agora, por que você quer isso? Não, eu adorei a porta. Sabe o exemplo da porta que eu dei para vocês antes, né? Então, vamos lá. O lado comum dos profissionais cria a cultura de projetos... Perdão, gente, estou com um pigarro aqui. Cria a cultura de projetos para ter um bom repertório. E o lado inovador dos profissionais de arquitetura e design invertem esse processo. E aí existe um princípio inventivo muito legal, e a gente aqui no Estúdio Menin vai falar muito sobre princípios inventivos muito em breve. Existe um princípio inventivo chamado transformar prejuízo em lucro. E eu vou te contar o que é isso. Ó. Transformar parte do problema na solução total, e também eliminar o problema evidenciando o próprio problema. Olha a magia acontecendo aí. Eliminar um problema evidenciando o problema. Como é que esse negócio funciona? Imagina que seu cliente chegou com essa referência, que você olhou, né, meio neocolonial, neoclássica, clássica, sei lá o que é isso. E aí, o cliente, você olhou e disse, não, eu sou mais moderno, linhas retas, não gosto disso. Mas o cliente tem direito de gostar, você concorda comigo? Você não vai dar aula de arquitetura para ele, né? Ele não vai querer te ouvir. Agora, você olhando para essa referência e dizendo, não, peraí, obrigado, dona Maria, obrigado, seu José. Eu vou pegar aqui mais referências e vou fazer até uma breve simulação de como isso poderia ficar na sua vida. E você vai lá e você mostra isso para o cliente. Você pega aquela uma janelinha
E você, profissional, sabe que uma edificação não tem uma janela só. Mas o cliente pensa que só tem uma, aquela que ele imaginou. E aí você diz, não, pera, deixa eu te mostrar isso numa grande fachada, porque olha, a sua janela tem uma proposta mais vertical, porque é típica da época, do sistema construtivo. Aí, para eu respeitar, eu vou ter que fazer várias janelinhas. Olha, o resultado vai ser algo parecido com isso. Você tem certeza que você gosta? Eu tenho certeza que seu cliente vai ficar que nem aquela moça aí em cima. Vai botar a mão na boca, hoje em dia não é muito legal, né, por causa do momento que a gente vive, mas vai botar a mão aqui na testa e vai pensar, pois é, eu não tinha pensado nisso, olha só como ficou over, né, ficou carregado demais, né. Você vai criar o ponto onde o cliente vai perder a certeza, e aí você puxa isso a seu favor, e você muda o discurso para levar para o lado que você acredita que seja o melhor para ele, e não somente para você, certinho? Quarto ponto desse método, desse processo para você extrair o sim do cliente com mais rapidez, com mais objetividade. Triângulo das funções. A grande missão é agrupar as funções básicas para economizar tempo. Economizar tempo de quem? Do cliente, não o seu, tá? O seu também, porque você vai extrair o sim dele mais rapidamente. Existe no triângulo das funções 3 grandes pilares, sempre em qualquer ambiente, sempre, obrigatoriamente, sempre 3 elementos. Por quê? Porque assim você anda em forma triangular. Uma forma triangular permite que 2 pessoas coexistam no mesmo espaço, na mesma função. Esse que é a grande jogada. E nada feito para o ser humano é feito apenas para um ser humano. Apesar do nosso distanciamento de hoje, nós somos seres que gostamos de pessoas. E apesar também de das últimas gerações cada vez mais quererem ficar sozinhas. Mas a gente gosta de ficar com pessoas. A gente tem essas necessidades. Claro, a gente gosta do nosso momento de isolamento também. Mas ninguém cresce sozinho. Ninguém faz grandes negócios sozinhos. Nenhum arquiteto, nenhum designer cresce sem ter cliente. Ou seja, o cliente também tem as suas famílias, as suas vidas. Essas funções, elas são organizadas de várias maneiras, tá? A gente coloca como função primária, função secundária. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para você. Imagina aqui uma cozinha, é o exemplo clássico que todo mundo dá, é o básico do básico. E eu não vou gastar muito tempo de vocês aqui, porque tem papo mais legal aqui na sequência, tá? Mas olha essa cozinha, eu não sei se já te contaram, você tem que conectar sempre os 3 elementos principais da cozinha. Não adianta fazer um triângulo qualquer, em lugar qualquer, achando que isso vai estar resolvendo. Ah, eu fiz um triângulo, eu liguei a despensa com a outra despensa com a outra despensa. Não resolveu, né? Você tem que conectar os pontos vitais, que nesse caso é o ponto de armazenagem resfriada, ou seja, geladeira, refrigerador, lavar e cocção, cozinhar, certo? Ou seja, fogão, pia e geladeira no frigir dos ovos, tá? Esses 3 pontos bem organizados permitem que você crie um triângulo como você está vendo na tela, ou você possa diminuir o triângulo. E se você consegue diminuir, você diminui o percurso. E quando você diminui o percurso, você economiza tempo. E quando você economiza tempo, você faz com que seu cliente se sinta mais satisfeito. E assim por diante. Não preciso ficar aqui falando o que essa cascata gera na sua vida, né? Ou seja, a gente tem funções primárias, funções secundárias. Essa não é a aula para a gente falar desse tema, mas a gente tem que iniciar obrigatoriamente pelas funções primárias. Não existe organização triangular de qualquer ambiente que começa pela divisão, pela organização das funções secundárias. As funções secundárias são as funções responsáveis pela customização, as que fazem com que a minha cozinha seja minha e não a sua, certo? Porque a minha tem coisas que eu quero ter, diferente da sua. Mas nós compartilhamos 3 coisas iguais na nossa cozinha. Se não tem geladeira, não é cozinha. Se não tem fogão, não é cozinha. Se não tem pia, não é cozinha. Ou seja, esses pontos mecânicos, todas as pessoas têm. Esse é o básico. Por isso que todo mundo posta isso no Instagram, certo? Agora, as funções secundárias são as customizadoras, as que fazem com que o André se sinta feliz com o projeto que recebeu de você, certo? É assim que funciona, tá? Numa próxima aula a gente volta nessa parada aí. Belezinha, gente? Então vamos lá. Olha só, triângulo das funções aqui. A gente tem aqui uma organização bem básica, em forma de diagrama. Quem quiser, tira uma fotinho rápida, que eu já vou passando aqui. Tá bom? Gente, estão curtindo essa aula aí, ó? Quem tiver na nossa transmissão aqui ao vivo no YouTube, comenta aqui para mim se está curtindo. Para mim é um prazer saber se está legal esse papo aqui para vocês. 5º passo de 8 passos é um mapa axial, bem rapidinho. Ele é a continuação do triângulo de trabalho, ou seja, a missão dele é proporcionar realmente qualidade de vida às pessoas.
E ele tem uma função distinta. Ele não forma triângulo, mas sim, ele mapeia os fluxos, os percursos que as pessoas desempenham em uma tarefa em um determinado período. Eu prometo fazer uma aula mais esmiuçada para falar só sobre esses temas aqui. São muito ricos, daria mais 1 hora de bate-papo aqui, tá bom? Desculpa a gente que o pigarro tá grande. Tomar um golinho aqui. Então, olha só. Aqui a gente tem um percurso. E esse percurso, eu dei um print aqui bem simples, que pega a limpeza e o armazenamento de utensílios, de alguma atividade que o cliente desempenhou. Então ele veio das bancadas para a pia, do fogão, e ele armazenou e limpou os utensílios que ele utilizou para desempenhar alguma função. Um mapa axial completo, ele mostra tudo isso aqui. Esse é um mapa axial de uma simulação de um processo de preparo e limpeza de utensílios para fazer uma pizza, por exemplo. Eu tenho vários processos acumulados um em cima do outro aqui, e isso é um mapa axial. Ele demonstra para mim esses percursos principais, esses percursos acumulados, que indicam para mim a necessidade de nunca obstruí-los e nunca afastá-los demais. E também nunca conectá-los demais. Ou seja, é muito importante haver equilíbrio. Outra aula eu vou explicar melhor sobre o mapa axial para vocês, mas o fluxo principal a gente encontra quando a gente mapeia um bom mapa axial. Outro grande benefício é a gente conseguir comparar essas duas imagens. Aqui eu tenho uma pessoa olhando para a parede e aqui eu tenho uma pessoa olhando para um universo de uma cozinha conectada com uma sala. É claro que são ambientes distintos, mas muito provavelmente esses dois ambientes poderiam ser quase o mesmo se eu tivesse organizado o ponto do fogão, o ponto da pia e o ponto da geladeira em outro local. E essa dica vale não só para quem faz design de interiores, mas para quem faz arquitetura, construção de fato, engenharia. Pense bem onde é que você põe o ponto do gás, o ponto de esgoto, o ponto de água, porque muitas vezes isso faz com que o seu cliente fique olhando a parede pro resto da vida. E isso não traz satisfação, não traz benefício, ninguém gosta disso, correto? É importante pensar nisso, porque isso muda a vida inteira de uma pessoa. A gente condiciona num pequeno desenho a vida inteira de uma pessoa a partir do momento que ela utiliza o espaço que a gente projetou para ela. Sexto passo aqui, intensidade de uso. Esse é muito legal. Ele fecha o tripé do triângulo das funções, os mapas axiais e intensidade de uso. Esses três elementos trabalhando junto são vencedores, matadores. Eles fazem total sentido para fazer com que um bom projeto extraia o sim do seu cliente mais rapidamente. Ele tem a missão de eliminar o desgaste e o desconforto das pessoas que vão utilizar os ambientes. E aqui uma vista frontal só para você entender. Uso frequente aqui no meio, mais próximo dos membros superiores da pessoa. Estou considerando uma pessoa com mobilidade, tá? Uma pessoa que tem algum tipo de limitação. Você tem que adaptar esse conceito a esse tipo de limitação, ok? As pessoas com mobilidade natural, normal, a gente observa o uso frequente perto dos membros superiores. É onde eu consigo movimentar meus braços e eu não preciso ficar na ponta dos pés para pegar nada e nem me abaixar para buscar algum elemento. Isso faz com que eu consiga não me desgastar tanto, e se eu não me desgasto, eu fico mais satisfeito, faço os processos mais rapidamente, economizo tempo, e no final de contas, esse projeto é melhor do que um projeto que não atende esses pré-requisitos, correto? Agora, se você não explica isso para o seu cliente nas etapas de projeto, você faz com que seu cliente não saiba que você considerou isso. E na hora de usar, ele até possa usufruir desse benefício, mas ele não vai dar o crédito para você. Ele vai dizer, não, que sorte aqui que o móvel ficou na altura certa, né? Ele não vai se lembrar que foi você que projetou, ele até vai se lembrar, mas ele não vai achar que isso foi meticulosamente pensado pelo profissional de arquitetura e design, porque ele não enxerga esse processo. Então, a grande dica é, conte sobre isso durante o processo de projeto, porque assim você extrai o sim do cliente mais rapidamente durante as etapas de aprovação, e quando ele for usar, ele vai dar um checkzinho positivo para você também. Vai dizer, pô, que legal, você proporcionou algo muito bom para mim, parabéns, que profissional legal que eu tive, olha, ele me avisou 1 ano atrás, agora que ficou pronto, verdade, funciona. Isso, gente, é a maior sacada que eu posso deixar para vocês.
para vocês fazerem um cliente de hoje e indicar para um cliente de amanhã. Mas indicar mesmo, não aquela indicação meia boca, assim, eu tenho um arquiteto, um designer aí, olha, o nome é tal. Não, eu tenho um baita profissional que faz um trabalho incrível, olha só o que ele fez, ele me disse que eu ia ter uma economia de tempo aqui, e eu tenho. Cara, isso vale ouro, isso tinha que ser filmado, só que as pessoas não gostam de gravar isso, né? Então a melhor maneira é você projetar isso, colocar isso nos projetos e, melhor, vender isso em forma da sua estratégia de venda para que o seu cliente entenda durante a aprovação e quando ele estiver usando o que você projetou. É diferente o que você projeta e o que você usa, ok? Ou o que o seu cliente vai usar. Beleza, gente? Ó, aqui é muito fácil o acesso, aqui o acesso já é médio, aqui o acesso já é bem difícil. É isso que a gente falou e a pessoa está aí no meio, é importante que a gente entenda. Facilitar a vida operacional sem criar barreiras em virtude da simples estética. Eu já ouvi tanta coisa, inclusive de mim mesmo. Hoje em dia eu me lembro do que eu falei, né? Aquele projeto é igual à Feira de Milão. E aí, se esse projeto ele não se conecta com o meu cliente, ele é horrível. Ele pode ter vindo de Marte. Ele não vai atender as necessidades desse meu cliente. Importante pensar sobre isso. Passo número 7, o inimigo oculto. Missão, garantir a performance do resultado gerado por você. Qual que é a grande jogada? Imagina essa porta bonita, maravilhosa, cara, você projetou, o cliente aprovou, tudo certinho, e você não especificou as ferragens, porque você acha que não deve, porque o seu carpinteiro, o seu construtor, o seu marceneiro conhece muito mais que você. E você diz, não, vou deixar isso pro José, porque o José entende pra caramba. Ok, aí o José vai lá na hora de botar a ferragem, ele diz, vou botar uma mais baratinha hoje, porque o vendedor da loja disse que eu ganho um pouco mais de comissão. E é assim que as coisas funcionam, gente. É assim, não vamos nos iludir, achar que todo mundo está olhando só para o nosso problema. Cada um está olhando para o seu problema. E aí o vendedor convence a usar um produto aqui que veio lá de sabe-se lá da onde. E aí o marceneiro diz, não, vai estar escondido, ninguém vai ver, a porta gira, ninguém está vendo a dobradiça. E aí o seu cliente, depois de 2 anos de obra, projeto e obra, vai receber os amigos pela primeira vez. E aí quando ele vai abrir a porta, aparece a porta da família Adams, né? Aquele rangido violento, né? Já está enferrujado, deu a primeira chuva, a primeira umidade, a dobradiça já ficou uma porcaria. O custo de mão de obra para trocar isso é gigante. Hoje em dia o custo de mão de obra é maior do que o custo da ferragem, por exemplo. O custo de mão de obra é gigante e o seu cliente vai lembrar de você na hora, porque vai dizer, cara, por que não me disseram que isso aqui ia ser essa porcaria? Pô, eu não sei que tem uma dobradiça lá dentro. O cliente não sabe, ele não tem obrigação. A obrigação é sua. Ou seja, sempre especifique tudo no seu trabalho. Sempre, não deixa para os outros. O que você não decide, alguém decide. Ah, André, mas eu conheço menos. É sua obrigação especificar tudo. É o seu nome que está em jogo. Você sabe o que acontece quando cai uma casa? O pedreiro, ele nem é chamado para depor lá no tribunal. Agora, todos os profissionais envolvidos, sim, quem que assinou? Ah, mas eu não sei qual que é o traço do concreto que foi inserido. Cara, desculpa, a mão de obra, ela nunca é responsabilizada por primeiro. Ela pode sofrer alguma consequência, mas sempre no final, quem manda na mão de obra é o responsável. Quem que manda num projeto de arquitetura e design? Não é o marceneiro, não é o carpinteiro, não é o vendedor da loja, é o profissional. Tratemos de saber do que a gente está falando, correto? Passo número 8, venda o benefício. Qual que é a missão aqui? Valorize o seu trabalho. Já estou fechando aqui. Valorize o benefício, venda o benefício, para que o seu trabalho seja valorizado. Grande dica aqui, esqueça, ninguém compra o que você desenha ou o que você detalha. Eu acabei de falar que tem que detalhar projetos muito bem detalhados, especificados. Mas ninguém está comprando isso. Isso é a sua segurança de que o trabalho vai ser bem executado. O que seu cliente está comprando de verdade? Ele está comprando o resultado proporcionado pelo seu trabalho, né? Se a experiência for ruim, ferrou. Tudo que você projetou vai ser deteriorado pela experiência ruim que seu cliente vai ter ao usar, ao usufruir o que você criou, projetou. Então é importante que você olhe para o benefício. Pense que o benefício, não a parte técnica, não o porquê técnico, mas sim o porquê de qualidade de vida. Qual que é o grande benefício de uma boa dobradiça para a porta não rangir? Parou para pensar nisso? A porta não vai dar manutenção, vai durar 5 anos sem precisar nem botar graxa. Bom, estou citando exemplos aqui hipotéticos. Isso é o benefício. Quando um cliente que quer pagar mais barato ouve isso,
ele pensa, não, é verdade, se eu tiver que desmontar a porta, chamar um técnico, trocar a dobradiça para pagar 30% mais barato no ato da compra, só esse processo de chamar a pessoa a desmontar a porta vai sair muito mais caro. Qualquer pessoa vai parar para ponderar. E aí, se mesmo assim o cliente decidir, não, eu quero mais barato, o dia que a porta estiver enferrujada, ele vai se lembrar que você disse, olha, era melhor isso, não aquilo. Entendeu? Esse é o momento que você extraiu o sim rápido e lá no final do processo, quando deu problema, você não vai ser responsabilizado. O que eu estou ensinando aqui não é você tirar o corpo da jogada, mas é gerar comprometimento entre os dois lados e vender o benefício faz com que você aguce elementos emocionais. A gente grava os benefícios, a gente não grava os elementos técnicos. A gente não grava quantos mil ciclos de abertura e fechamento o fabricante da dobradiça fez para aprovar esse produto no mercado brasileiro. A gente grava o quanto de tempo que esse produto vai durar na nossa vida e o quanto que eu não vou ter de incomodação, ou seja, qual que é a minha qualidade de vida de verdade, qual que é o meu benefício. Vou te dar um exemplo para fechar a jogada aqui. Olha só, um ambiente bonito, mas que eu classifiquei ele de chato, porque ele está tranquilinho demais ser comparado com esse ambiente. Olha esse ambiente aqui e olha esse menino ali embaixo, com uma camisa, com uma fraldinha e uma camisetinha. Esse menino que está aqui, esse ambiente de baixo é inegável, ele traz uma sensação mais positiva, visto que foi feito por uma criança. A maior cabana possível que uma criança podia ter na sua vida. Imagina o tamanho disso aqui, na proporção do tamanho do menino. E olha a carinha do menino, olha a alegria dele na hora de tirar essa foto. Eu até coloco um emoji aqui, que se tem um emoji que representa, é esse aqui. Isso é vender o benefício. Quando você explica, não para esse menino, que não foi ele que aprovou o seu projeto, não foi ele que contratou, mas para os pais dele, que o seu projeto, inclusive, de alguma maneira, permite que você possa montar uma cabana. Eu estou criando uma situação hipotética aqui. Cara, você está fazendo com que o pai e a mãe pensem, cara, que momento vai ser quando isso acontecer? E, gente, você está vendendo emoção, você está vendendo muito mais do que razão nesse momento. E isso tem um valor gigante, um valor de encantamento muito grande, e acredite, você vai ser muito bem lembrado pelos seus clientes. Então estão aí os 8 passos para extrair o sim dos seus clientes durante as etapas de projeto, execução e entrega pós-venda, que você deve utilizar para proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Alinhar expectativas, gerar comprometimento, concepção inteligente, aquela brincadeira dos repertórios ruins versus o que você faz com o repertório ruim, triângulo das funções, mapa axial, intensidade de uso, o tripé de ferramentas técnicas que fazem com que você crie projetos verdadeiramente valorosos para as pessoas, que economizem tempo, evitem desgaste e, no final de contas, gerem mais satisfação. 2 grandes dicas finais aqui: elimine o inimigo oculto e venda o benefício. Você está vendendo todo dia, toda hora, todo minuto. Se você não gosta de vender, trate de gostar. Você é vendedor, só você não entendeu ainda isso. Você, antes de ser arquiteto, antes de ser designer, você é vendedor de ideias. A gente não pode ser como aquela música do Rapa diz, vendedor de ilusões, né? A gente tem que vender realidades futuras, promessas que vão se tornar realidades futuras. Certinho? Gente, só um exemplo aqui. Esse material que está aqui, quem ficar com a gente até o final vai receber um acesso. Como você vai poder acessar esse material aqui, tá bom? Então, o apartamento dos nossos queridos clientes Vanice e Camilo, a gente utilizou o triângulo das funções, intensidade de uso e mapa axial para que a gente organizasse todos os ambientes da casa deles, tá? A cozinha, a sala, a varanda, o dormitório, a suíte, o closet, né, que envolve a suíte, os banheiros, lavabos e o quarto de visitas, que geralmente é o ambiente mais deixado de lado, né? Até o lavabo é mais considerado, porque o quarto de visitas, deixa para depois, né? Muitos clientes nem projetam o quarto de visitas em termos de mobília no primeiro momento. E esse nosso cliente, olha que interessante, o Camilo, ele é baterista, profissional inclusive, e ele queria ter o equipamento pronto para uso sempre, dentro de um apartamento, uma bateria de verdade, ele não queria eletrônica, ele queria de verdade. Além da questão acústica, né, que foi uma preocupação, a gente tinha o desafio de dentro de um espaço, de um apartamento, que não tinha espaço nenhum sobrando, a não ser que eu tirasse o sofá, e isso eles não me deixaram fazer, né, eu tinha que botar uma bateria aberta em algum lugar. E aqui no canto superior esquerdo estou eu.
na frente da bateria explicando isso em um vídeo, né? E aqui eu coloco aqui que os espaços podem ser projetados para diversos usos, aproveitando ao máximo o espaço existente. Esse vídeo está no nosso YouTube, o YouTube do Estúdio Menin, tá bem? E aqui na direita tá a foto do Camilo, e ele realmente é o que ele fala. Eu dei um print aqui para não botar vídeo, para não ficar lenta a transmissão para vocês. Era tudo que a gente queria. Ou seja, ele, cara, no quarto de visitas, dentro do armário, do lado, atrás do armário, a gente fez lá uma organização em layout bem diferente, para que a bateria pudesse estar aberta, escondida atrás de portas de espelho, que seriam supostamente as portas do próprio armário, mas não, são portas que abrem o espaço necessário para uma bateria completa, pequena, mas completa, estar montada, sempre. Ou seja, ele abre as portas, põe o banquinho no chão e começa a tocar. Legal, né? Como que a gente resolveu a parte acústica fica para outra aula. E aí, gente? Ó, quem gostou dessa aula aqui vai receber no final o acesso a essa explicação toda aqui que mostra o apartamento da Vinícius do Camilo. Lá a gente fala da cozinha, muito mais do que desse ambiente aqui, tá bom? Gente, quem gostou da aula aí? Quem gostou da aula? Gostaram da aula? Espero que sim. Eu estou muito feliz aqui em bater esse papo com vocês. E agora, olha só, ótima aula, obrigado, viu? Que bom, fico muito feliz, muito feliz. Olha só, gente, eu quero agora deixar uma outra situação aqui para vocês, tá? Além do, lá no finalzinho aqui, perguntas e respostas, se alguém tiver perguntas. Hoje eu não estou aqui no nosso aplicativo que permite eu ver as perguntas e respostas, tá? Mas se alguém tiver pergunta, deixa lá no YouTube que a gente fala logo na sequência, tá? Beleza? O pessoal tá de olho. Gente, curtiram a aula? Então, olha só, se liga nessa oportunidade. A gente separou aqui uma boa oportunidade para vocês também, tá? Passei correndo aqui, gente, porque senão eu vou até meia-noite explicando para vocês. E é bastante coisa, bastante conteúdo. Então, olha só, depois de 4.300 projetos, a gente mediu lá acho que em outubro, setembro do ano passado, verdadeiramente a gente resolveu compilar essa experiência em um curso. Por que a gente botou isso em um curso? Porque a gente entende que videoaulas, e aqui está o Refresher Otimiza, que é um produto do Refresher, nosso parceiro. Eu estou sempre lá no Refresher fazendo aula, fazendo vídeos nos stories, mas foi a nossa arquitetura interiores. De fato, é o Estúdio Menin ao longo dos seus 14 anos de existência. Esses 4.300 projetos nos deram base muito conceitual para poder falar do que dá certo e do que dá errado. E é importante falar do que dá errado, porque muitas vezes saber o que dá errado é mais importante do que saber o que vai dar certo. Porque o que deu certo para minha cliente Maria, pode ser que nunca mais dê certo para mais ninguém. Mas o que deu errado para Maria, provavelmente vai dar errado para todos os outros clientes. Entendeu? Porque provavelmente o meu erro foi um erro que não se conectou com um ser humano. E todos os meus clientes até então são seres humanos. Ou seja, entender o que deu errado às vezes é mais importante do que o que deu certo. E aí aqui dentro do Refresher Otimiza eu te explico essa aula aqui explicada em 20 e tantas aulinhas, curtinhas, rápidas, diretas, objetivas, para que você assista em pequenos drops, aulas de 10, 15, 20, 30 minutos cada aula, para você entender uma parte por vez com bons exemplos, bons vídeos, boas relações. Você pode voltar a assistir quantas vezes você quiser. No Refresher Otimiza, você consegue entender diretrizes para compreender melhor as necessidades dos seus clientes e, consequentemente, diminuir o número de retrabalhos. E é fato, você consegue minimizar, porque você começa a pensar desde o início quais são os valores que você deve mostrar para o seu cliente em cada pequena etapa que você entrega para ele nos seus projetos de arquitetura e design. Você vai conseguir ser capaz de superar as objeções dos seus clientes através de argumentos fundamentados pelas indicações dos porquês, e não apenas das partes estéticas ou das habilidades técnicas que você tem e que você pode mostrar para ele. Você vai ser mais assertivo, mais contundente, né? Ser assertivo é aquele cara que chega numa reunião e sabe que vai falar o que tem que ser, o que o cliente quer ouvir, o que ele precisa ouvir, né? Entregando projetos em tempo recorde e, por consequência, ganhando mais dinheiro, obviamente, né? E o melhor, ter mais qualidade de vida, entregar qualidade de vida, tanto para você, para o seu negócio, para a sua equipe, quanto para os seus clientes. Isso, gente, tem a ver com otimização. Isso tem a ver com extrair o sim do cliente, que a gente falou lá no início do método de Harvard e tudo mais. Ou seja, o curso Refresher Otimiza, que custa normalmente R$ 297, eu quero trazer aqui um combo para vocês, para a gente estrear aqui a primeira aula do Estúdio Menin com uma grande vantagem.
E antes dessa aula, a gente inventou uma moda que não está nem na apresentação. Eu vou montar aqui com vocês, tá? Mas vamos lá. O curso Refresher Otimiza, que custa normalmente R$ 297. O livro impresso, que custa R$ 97. O livro digital, que custa R$ 57. Isso tudo dá 450 e tantos reais. Isso tudo a gente quer trazer aqui com uma grande oportunidade verdadeira para quem adquirir isso com a gente aqui no Estúdio Menin hoje por 12 vezes de R$ 33,81. Gente, aqui ó, de R$ 451 reais por à vista 397 ou 12 vezes de R$ 33,81. Tá bom ou quer mais? Gente, R$ 33 reais é R$ 1 por dia. Não tem cafezinho que você tome que é mais que seja mais barato que isso, de verdade, por dia, acredite, não tem, né? E olha só, o curso não expira, não tem tempo, tá? Ele vai ficar, isso é diretriz do próprio Refresher, não tem tempo, ele não expira, você compra uma vez na vida, e aí depois você pode assistir daqui 2 anos, 3 anos, 5 anos, tá? Não é como cursos normais, que depois de 1 ano você tem que pagar para assistir de novo, não. Aqui você compra uma vez na vida, ele é seu. De quebra, a gente te manda o livro impresso e o livro digital, que são compilados diferentes que tratam do mesmo tema, que é a otimização. A diferença do livro para o curso é que o livro é um material didático para você ler e assimilando essas informações de uma maneira mais gradativa. E o curso vai acelerar o teu processo de aprendizagem em 25 aulas, 24 aulas, eu acredito, você rapidinhas, curtinhas, você vai conseguir botar em prática imediatamente, porque lá eu te explico tintim por tintim todos os pequenos detalhes e pormenores de tudo que eu expliquei nessa aula aqui, só que de uma maneira muito mais dividida e com muito mais informação, obviamente. Então, de 451 por 397 à vista ou 12 vezes de R$ 33,81. Vocês estão vendo a tela do Refresher, né? Então, ó, vocês vão acessar o Refresher Otimiza dentro do Refresher, tá? Então, vocês vão ter a tela inicial. Aqui, ao clicar em meus produtos, vocês vão ser direcionados para uma página. Essa é a página dos meus produtos dentro do Refresher, tá? Aqui eu tenho o Refresher Otimiza. Ao clicar nele, você é direcionado para uma área do curso, onde você tem todas as aulas aqui, divididas em 4 capítulos. E esses 4 capítulos dão, no total, 20 e tantas aulas aí. Não vou contar todas aí, mas tem um caminhão de aula aí. E todas as aulas são assim, tá? Você vai ter uma aula aqui, um espaço para comentário, você vai poder dar um playzinho, e assim que você comenta, aparece um monte de outros comentários dos seus colegas também, que estiveram passando por aqui, tá bom? Certinho? Bem fácil, bem tranquilo. Você tem acesso ao curso sempre que você quiser, acessando via Refresher. Como é que acessa via Refresher? Bom, quando você faz a compra, o Refresher cria para você uma conta ou atualiza a sua conta atual para que você receba o curso lá dentro da plataforma Refresher. Tá bom? Certinho? Bem, outra indagação que a gente recebeu foi sobre como que a entrega é feita. A entrega do curso é feita lá dentro do Refresher, lá dentro da plataforma Refresher. Então, você vai receber um e-mail, refresher.com.br. Lá dentro, você vai receber todas as instruções para que você consiga entrar na plataforma Refresher, acessar o seu curso, entrar no fórum de discussões, assistir todas as aulas, ainda fazer download de um checklist que está lá dentro, muito legal. E depois o nosso time vai ajudando vocês a ajustar todos os pormenores que tem a ver com o curso e com tudo, tá bom? Então vamos lá, gente, olha só, vamos ver se tem mais alguma pergunta, estou olhando aqui. Vamos lá, sim, pergunta se as aulas são em vídeo. Sim, todas as aulas são em vídeo, absolutamente todas. São vídeos curtos, tem vídeo de 8 minutos, vídeo de 15, 12, 18, 25, tem alguns de 30, se não me for memória, ou 28, 29, mas é bem fácil de digerir. A gente separou as aulas justamente em pequenas aulas, pequenos conteúdos, para que você consiga assistir e entender a essência do primeiro conteúdo, fazer suas anotações, ir para o segundo e assim por diante. Essa construção vai te permitir, como lá no método de Harvard, conseguir extrair o sim do cliente. Esse é meu objetivo, tanto da aula quanto com o curso, ok? E o curso, inclusive, é ministrado por mim, vocês vão me ver lá, eu que vou bater um papo, vocês podem tirar dúvidas, eu estou sempre à disposição para ajudá-los a botar em prática e extrair bons resultados nas suas vidas profissionais. Ao longo desses 14 anos e de todo esse caminhão de projetos que a gente já fez, a gente entendeu que as nossas maiores falhas foram quando a gente tornou os processos morosos. Processo moroso é significado de
cliente incomodado e ansioso e profissional que não tem lucro, porque o teu lucro está baseado no teu tempo. Quando você se desgasta em termos de tempo, estica teu tempo para dar atenção para um cara que não estava planejado que você fizesse isso, você está comendo todo o seu lucro, você está fazendo o seu lucro pelo ralo, e essa é uma grande armadilha que a gente se mete quando a gente não tem um processo otimizado, quando a gente não pensa no projeto já olhando no final o que vai acontecer com o nosso cliente, o que vai acontecer com o decisor, que não é o cliente, é a esposa do cliente, é o esposo do cliente, é o filho do cliente. Esse cara também vai decidir e ele também vai opinar. E a opinião dele pode ser que gere grandes malefícios no teu trabalho. Pode ser que aguce um defeito que nem mesmo o seu cliente tinha percebido. Mas quando você trabalha com um processo otimizado, desde o início, na concepção do seu trabalho, você sabe que você deve enaltecer todas as pequenas tomadas de decisão. As pequenas tomadas de decisão é que fazem com que, de verdade, o seu cliente perceba o valor do seu trabalho. E lá dentro do Refresher Otimiza, as primeiras aulas eu falo muito sobre por que otimizar, quais são os benefícios da otimização, o que você deve olhar, o que você deve cuidar. Bem, lá dentro está tudo muito bem explicado, tá bem? São quantas aulas? 20 e tantas aulas. Se tiver dúvidas, gente, nós no contato@estudiomenin.com.br, apenas.com, estaremos sempre disponíveis para ajudar vocês. E via Refresher, a gente tem o contato@refresher.com.br. Afinal de contas, o produto é do Refresher, feito por nós, mas do Refresher. E eles lá também vão estar sempre à disposição para responder. Muitas vezes a pergunta vem para mim e eu vou responder para vocês com muito prazer, tá bom? Show de bola? E quando começa o curso? Uma pergunta que veio. Quando que começa? O curso ele começa quando você compra. Assim que você adquire, num curto prazo de tempo, você recebe uma confirmação com os dados de acesso para você acessar o curso dentro da plataforma Refresh. O que é esse curto prazo de tempo? Ou é automático, em questão de minutos, ou é no prazo limite de 1 dia, ok? Mas isso cai dentro do seu e-mail, você fica de olho, vai receber todos os acessos, e lá você vai conseguir acessar todos os conteúdos dentro da plataforma Refresher, que de quebra te oferece um monte de benefícios também, tá bom? Tudo vai estar lá dentro. Gente, alguma dúvida a mais? Algum questionamento? Show, ó, o pessoal curtiu a aula, que bom. Gabriel, a Ana, Edson, Marta, que legal, gente. Gente, felizão aí esse bate-papo, primeiro bate-papo do Estúdio Menin, cara, estreando aqui o bate-papo que a gente sempre quis fazer aqui nesse escritório de arquitetura e design, levar o nosso conhecimento adiante. O time está aqui atrás de mim, aqui no aguardo, dando suporte para vocês, já verificando quem está entrando no curso, né, e já fazendo as devidas liberações. De novo, minha grande dica para mais um bate-papo. Tá bom, gente? Vou desligando aqui. Valeu, gente. Boa noite. De coração, vocês são fera. Curti muito estar aqui, bater esse papo, e a gente volta muito em breve para mais uma aulinha legal para vocês. Tá bom, gente? Um grande abraço e a gente se vê em breve. Até mais. Valeu, gente. Até.